se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O fantasma da Torre do Relógio de Campinas. No centro de Campinas, ergue-se a antiga Torre do Relógio, um monumento que sempre atraiu olhares curiosos. O que muitos não sabem, ou fingem não saber, é que aquela torre carrega consigo uma história que jamais deveria ser contada. Desde o final do século XIX, moradores relatam aparições de uma figura pálida observando a cidade lá de cima, imóvel como se estivesse presa entre o passado e o presente. O relógio, famoso por suas badaladas intensas, tem um comportamento estranho. Às vezes toca antes da hora, às vezes permanece em silêncio. E sempre que isso acontece, algum evento trágico ocorre pela região. Muitos acreditam que o fantasma controla o tempo ao seu redor, manipulando quem ousa se aproximar da torre durante a madrugada. A lenda fala de um relojoeiro que trabalhava sozinho ali, obcecado em criar um mecanismo perfeito. Ele isolou-se tanto que, quando morreu misteriosamente dentro da torre, seu corpo só foi encontrado semanas depois. Desde então, algo despertou lá dentro. A torre foi fechada por anos, mas isso não impediu que moradores e turistas alegassem ver uma silhueta no topo, sempre à mesma hora, 2h14 da manhã. Alguns juram ouvir o render de engrenagens se movendo por conta própria, mesmo quando o relógio está oficialmente desligado para manutenção. Com o tempo, a prefeitura decidiu reabrir o local para turistas. Mas, silenciosamente, funcionários avisavam novos guias para jamais permanecerem ali após o pôr do sol. Muitos ignoraram o aviso. Poucos sobreviveram sem sequelas. E foi justamente por causa dessas histórias que 3 estudantes resolveram investigar a torre. Eles queriam gravar um vídeo para um canal universitário e acabaram encontrando algo muito mais real do que esperavam. O relógio marcaria a vida deles para sempre. Júlia, Vinícius e Mauro chegaram ao local pouco antes da meia-noite. A torre estava silenciosa demais, como se o ar ao redor estivesse preso. As sombras das lâmpadas dos postes pareciam se esticar até as paredes, contorcendo-se como dedos finos tentando agarrá-los. Júlia ligou a câmera e começou a documentar a entrada do prédio, mas percebeu um vulto passando rapidamente pelas janelas superiores. Vinícius garantiu que era só reflexo, mas a sensação de que alguém os observava era impossível de ignorar. Quando empurraram a porta de madeira, ela abriu com um estalo alto, como se tivesse sido acordada à força. O cheiro de poeira antiga e ferro enferrujado tomou conta do ar. Mauro comentou que parecia que o tempo tinha sido interrompido ali dentro, tudo parado, congelado, esperando. A escada em espiral que levava ao topo rangia sob seus passos. A cada metro subido, o ar ficava mais frio. Júlia perguntou se alguém mais escutava um tic-tac baixo, abafado, vindo das paredes. Vinícius disse que sim, mas estava tentando ignorar. No terceiro lance da escada, as lâmpadas começaram a piscar. As sombras se multiplicaram, como se houvesse mais pessoas ali do que os 3. Mauro acelerou o passo, dizendo que sentia algo respirar em seu pescoço. Júlia estava pálida. Quando finalmente chegaram ao primeiro patamar, perceberam que o relógio estava parado exatamente às 2h14. Mas, mesmo assim, o som das engrenagens ecoava forte dentro da torre, como um coração batendo desesperado. Foi aí que ouviram passos acima deles. Os 3 congelaram. Os passos eram lentos, arrastados, como se alguém com sapatos muito pesados estivesse caminhando ao redor das engrenagens. Mauro tentou chamar, mas sua voz saiu fraca, engolida pelo som metálico das máquinas. Decidiram subir mais um lance de escada, mesmo contra o instinto que dizia para correr dali imediatamente. A cada degrau, os passos do topo pareciam se aproximarem, ao mesmo tempo, se afastar, como se ecoassem em várias direções ao mesmo tempo, o que era impossível. Ao chegar na câmara das engrenagens, encontraram o chão coberto de marcas profundas, como se unhas humanas tivessem arranhado o piso de pedra. Júlia filmou tudo, mas notou que a câmera estava começando a gravar sozinha em câmera lenta, distorcendo tudo. Vinícius apontou para o canto da sala. Havia uma figura lá. Alta. Magra. Vestindo roupas antigas de relojoeiro, mas completamente deterioradas. O rosto era um borrão,
como se estivesse em movimento constante. Os três recuaram, mas a figura não se mexia, apenas observava. Do nada, o relógio começou a tocar. Badaladas violentas, ensurdecedoras, que sacudiam as paredes. A figura se moveu então, dando um passo para frente, sem qualquer som. Só então os três perceberam o detalhe mais aterrorizante: a sombra dele se movia antes do corpo. Ele estava preso entre instantes diferentes. E agora queria arrastá-los junto. A porta atrás dele se fechou com força, deixando-os presos na sala das engrenagens. A figura avançou mais um passo, e dessa vez, seu rosto começou a se formar. Era o rosto de alguém morto há muito tempo, mas ainda consciente. Mauro tentou abrir a porta, mas ela não se mexia. Júlia encostou na parede, sem saber onde apontar a lanterna. Vinícius respirava rápido demais, sentindo o pânico subir. A figura do relojoeiro ergueu a cabeça lentamente, como se estivesse desentortando ossos antigos. O rosto dele era uma mistura de carne esticada e engrenagens expostas. Um olho humano. O outro, um relógio quebrado girando sem controle. Ele abriu a boca e, em vez de voz, emitia um som de metais raspando, uma mistura de choro e máquina. Quando deu mais 2 passos, o relógio acima começou a girar ao contrário. As badaladas acompanharam esse movimento, deformadas, como se o tempo estivesse sendo puxado para trás à força. Vinícius sentiu náuseas, Júlia quase desmaiou, e Mauro começou a sangrar pelo nariz. O relojoeiro estendeu a mão. Os dedos eram longos, ossudos, com pequenas peças mecânicas presas entre as articulações. Ele tocou o ar, e o espaço ao redor vibrava como água. Júlia viu, por um instante, o passado, o relojoeiro sozinho, quebrado, chorando, até finalmente despencar da escada e morrer. Mas o pior veio depois. Ela viu sua alma presa na torre, vendo o próprio corpo apodrecer, incapaz de sair dali. Preso no tempo. O fantasma deu outro passo. O olho de relógio apontou diretamente para eles, como um alvo. Então, algo quebrou. O vidro do grande mostrador explodiu, estilhaçando o chão. O som despertou o fantasma, que avançou de vez, rápido como o movimento de um ponteiro acelerado. Os três correram escada abaixo enquanto o fantasma atravessava paredes e surgia em diferentes pontos da torre, como se estivesse em vários momentos simultâneos. O relógio batia sem parar, cada badalada empurrando o tempo para frente e para trás, fazendo o ar se distorcer. No segundo patamar, Vinícius tropeçou. Júlia tentou puxá-lo, mas o fantasma surgiu atrás dele, segurando-o pelo ombro. O toque queimava, congelava e rasgava ao mesmo tempo. Vinícius gritou, mas seu grito saiu atrasado, como se o som estivesse preso. Mauro puxou Júlia pelo braço. Eles não podiam ajudar. A sombra do relojoeiro envolveu Vinícius e, num instante, ele desapareceu, sumiu como se tivesse sido apagado da linha do tempo. Júlia chorou, mas correu. O fantasma já reaparecia no andar de baixo, bloqueando o caminho. Então, o relógio bateu uma última vez, e por uma fração de segundo, todas as versões da criatura desapareceram. Foi o suficiente. Mauro e Júlia arrombaram a porta e correram para fora, tropeçando na calçada, caindo na rua. Quando olharam para trás, o relógio estava parado de novo, exatamente às 2h14. Tudo estava quieto. Como se nada tivesse acontecido. Vinícius nunca mais voltou. Dias depois, Júlia revisou as gravações. Em um quadro, apenas um, o fantasma estava atrás dela, quase tocando seu ombro. No reflexo do vidro, via-se Vinícius, pálido, parado, olhando para a câmera, preso atrás do mostrador da torre. Até hoje, moradores dizem que quando o relógio toca antes da hora, uma nova alma foi capturada. E que o rosto de Vinícius agora aparece ao lado do relojoeiro, observando a cidade para sempre. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação através do link na descrição do vídeo.
Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça a sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail na descrição do vídeo.